Estamos aqui em mais um Neuro Você, o canal aberto para desmistificar a neurologia. Hoje temos o prazer de ter a doutora Caroline Assis, psicóloga. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada. É um prazer tê-la aqui. A doutora Caroline, ela vai falar conosco a respeito das mídias sociais na infância e na adolescência. Um tema super importante, né? Quem é que não está preocupadíssimo com essa história de quarentena, filhos e mídias? Nossa! Bom, como ter o controle do uso das redes sociais do meu filho sem ser abusivo ou invadir a intimidade desse adolescente, dessa criança? Quando a gente fala de tecnologia, de rede social, né, hoje a nomenclatura no geral é TCI, Tecnologia da Informação, né, e aí isso engloba todas as telas, porque hoje a gente tem até o vício em Netflix. Verdade. Né, já está patologizado, você acompanha, sabe que isso está acontecendo. Então, para não ser invasivo, vai muito mais da instrução, porque a internet ela chegou sem muita instrução, chegou com uma cartilha, como é que faz, como é que usa, foi se polarizando a coisa, né? E aí o adolescente foi inserido dentro da tecnologia, com rede social, onde os amigos estão, Orkut, Orkut, Instagram, Twitter, que é a moda dos adolescentes agora. Então vai muito mais uma postura dos pais de conversar, dialogar, ainda mais sobre os perigos que tem, né, no digital, com, enfim, uma série de histórias aí que a gente sabe, que acompanha, perfis fakes, né, para induzir, fomentar tráfico de crianças e assim por diante. Então é mais a informação desse pai, o monitoramento, e tem uma analogia que eu sempre faço quando eu vou falar sobre isso, é a seguinte: você não deixaria o seu filho na praça sozinho. E por que você deixa o seu filho no digital sozinho? Por que você deixa um perfil para ele aberto sozinho? Se tem ferramentas de monitoramento e as próprias redes, elas já têm essa consciência de que é perigoso lá dentro. Então, se você não deixa ele sozinho numa praça, também não deve deixar ele sozinho na rede social, que tem acesso a tudo e a todos. Então, a única coisa que a gente tem hoje é a conscientização, e essa conscientização tem que partir a partir dos pais. E o monitoramento também, porque ele não sabe o que ele está fazendo lá dentro. Claro. E como devo monitorar o uso de tecnologia dos meus filhos? Monitorar, tem várias plataformas, tem as cartilhas que o próprio Instituto de Psiquiatria, Federação de Psiquiatria estipulou, antes dos 3 anos, 1 hora de tela por dia, né, até pelo desenvolvimento cognitivo que essa criança está tendo. Quanto mais, eu sempre pontuo isso, quanto mais você conseguir retardar o uso, melhor. Claro. Né? Para o desenvolvimento, para a interação, mas é que é difícil hoje, né? Porque ele é um mecanismo de fuga. Eu dou meu celular, meu filho fica quietinho, né? Às vezes você está no restaurante, né? Aquela criança está lá correndo, pulando, chorando, você dá o celular, pronto, você pode comer tranquila. É bem sedutor mesmo, né? É difícil manter esse limite, né? É difícil os pais não cederem ao tablet com a Peppa Pig, galinha pintadinha, que é tão sedutor no universo das crianças, mas quanto mais conseguir retardar, melhor. Então esse monitoramento, de novo, é o mesmo ponto, o monitoramento é a consciência dos pais. Tem ferramentas, né? Quando a gente já está falando de adolescente, tem ferramentas, o próprio Instagram tem o visualizador de tempo, né? Os pais, dependendo da idade, conseguem ter, tem os blocos que você coloca no Google Chrome, tem, né? Os blocos de determinados sites, né? Conscientizar. Eu não vejo todos os pais que eu converso, eu não vejo eles falando sobre isso. Eu não vejo eles sentando e falando: olha aqui, tem perigo na internet. Você não pode conversar com alguém que te adicionou no Facebook, que tem uma carinha de um negocinho, né? Claro. De um fantoche lá, e você ir conversando com ele. Então, essa consciência tem que vir a partir dos pais, esse monitoramento, né? Esse direcionamento dos cuidadores principais. Claro, que faz parte da formação hoje em dia, né? Assim que a gente fala sobre os perigos das drogas, a gente também tem que falar, né, dessa questão aí do TCI. Muito bem. E quando o uso excessivo de tecnologia começa a afetar o desenvolvimento da criança? Muito bem. Criança e adolescente, né? A gente pode partir daí. Quando eu pego o celular, para evitar contato, interação social, né? Quando essa criança ou esse adolescente, isso é muito comum, tanto que a ascensão agora na pandemia de patologia relacionada ao jogo compulsivo aumentou muito, né?
porque virou um mecanismo de fuga de interação social muitas vezes, e não só a fuga, como o prejuízo que isso gera, porque esse adolescente, ele para não ter, se tem alguma dinâmica de ansiedade, alguma coisa do tipo, ele vai lá, pega o celular, não interage, né? Isso prejudica a criança também. Você tira ela, tá no restaurante, os pais jantando no restaurante, e aquela oportunidade que a criança tinha de interagir com os pais, de interagir com o meio, de aprender ali naquela dinâmica, naquela realidade, ela tá lá. Verdade. Né, englobada naquele tablet. O adolescente é a mesma coisa. Eu canso de ver isso no consultório, de adolescente chegando com um problema, fora isso, distorção de imagem que o TikTok, o Instagram traz, né? Porque eu acompanho ali os corpos bonitos, e ainda mais nesse início de desenvolvimento de personalidade, que elas estão procurando alguma figura no universo feminino, procurando alguma figura para se afinar, né? Dá de cara com as influencers, né? De cara com essa realidade estereotipada do Instagram, e não tem identificação e acaba muitas vezes se isolando. Então, o malefício não é só malefício, mas os malefícios são diversos se não tiver informação e instrução. Muito bem. Eu quero saber até assim, na vida adulta, quantas horas por dia seria ainda saudável, a partir de quando se torna algo patológico? Não tem esse limite ainda de horas. Eu posso ter, por exemplo, um day trader, que é uma pessoa que trabalha com o mercado financeiro, que precisa ficar o tempo inteiro no celular. Então eu não é a quantidade de horas e sim a forma com que eu uso. Eu posso ter uma pessoa que usa 14 horas por dia o celular e ele não ter vício e ele ter prejuízo, não ter nenhum tipo de prejuízo, como eu posso ter uma pessoa que usa o celular 3 horas por dia, mas ele está usando essas 3 horas por dia no lado que ele está da mulher, a hora que ele está jantando com a família, a hora que a mulher está conversando com ele está lá. Né? Então não é a quantidade de horas, é a relação que essa pessoa tem com a tecnologia, a forma que ela vai usar. Ela usa para quê? Ou ela passa, por exemplo, muito comum no universo feminino, ela passa essas 2 horas no Instagram da blogueira, que ela segue, que ela fica se comparando, né, que a autoestima dela, mas a blogueira tem uma vida X, eu tenho uma vida Y, nossa, mas a minha vida é péssima porque ela tem, né, então todo aquele cenário de Instagram e a relação, muito mais a relação que a pessoa tem com o digital, não é a quantidade de horas. Muitas pessoas perguntam, isso é uma dúvida muito comum. Ah, mas eu passo 4 horas do meu dia, 5 horas do meu dia no digital. É lógico que se a pessoa não precisa estar ali, porque hoje a gente tem as relações muito confundidas, né? Meu celular, por exemplo, é pessoal e profissional. Então o meu uso vai lá em cima, que eu fico as duas coisas ali. Mas quem não tem e fica o tempo inteiro ali e tem esses prejuízos sociais é onde a gente pode começar a caracterizar. O que caracteriza é o prejuízo social e fuga social. Né? Perfeito. E em que momento eu estou liberada para dar um tablet ou para dar um smartphone para o meu filho? Muito bem. Quanto mais você conseguir prolongar, melhor. A gente tem, pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, as quantidades de horas, e vai muito da dinâmica da família. Se a família... O que não dá para exigir? Né? Vamos pensar de uma outra perspectiva. Eu vou falar para uma mãe solteira que tem 3 filhos em casa, né, que tem que cuidar de um recém-nascido, um de 4 anos e um de 6, eu vou falar para ela, não dá o tablet na mão da criança para você poder tomar banho. Claro. Né? Não essa dinâmica não se aplica, mas dependendo da estrutura e da forma com que essa família e o nível de instrução, o funcionamento dela, quanto mais ela conseguir entardecer, melhor. Porque nesse início que a criança está descobrindo, né, que ela está ali, que ela precisa de muito estímulo do ambiente, é interessante para ela não ficar ali, porque o que o 3D aqui te dá? Te dá uma interação, ok, ensina, tem muita coisa que se aprende aqui sim. Né, inglês, vi crianças aprendendo inglês básico pelo YouTube, né, mas as outras habilidades, principalmente social, né, o digital mata muito isso, claro, prejudica. Com certeza. Puxa, todos nós adoramos com certeza a sua entrevista, viu? Muito legal. Agradeço mais uma vez, tá? E a você que nos assiste, muito obrigada.